Olá, bem-vindo ao vídeo de gabarito de notação científica. Eu deixei esse exercício e deixei também mais 5 exercícios sobre operações com notações científicas. Então vamos lá, para a gente representar esses números em notação científica, primeiro a gente tem que lembrar que é nesse formato aqui, né? A mantissa vezes a base 10 elevado à nossa ordem de grandeza. E que essa nossa mantissa aqui, ela não pode ser... Ela tem que ser maior ou igual que 1 e tem que ser menor ou igual que 10. Então, aqui eu vou colocar a vírgula aqui, ó, entre o 6 e o 2, né? Porque o 6 é menor do que 10. E para eu saber qual é a nossa ordem de grandeza, é só eu contar quantas casas decimais eu tenho após essa vírgula. Que no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu escrevo o 6,2 vezes 10 elevado a 5. Faço a mesma coisa aqui, ó. 1, só que aqui nesse caso eu vou ter 1,25 e eu conto quantas casas após a vírgula eu tenho. Então, eu fico com 1,25 vezes 10 elevado a 4. Esse número enorme que está aqui, negativo, ele se faz da mesma forma. A gente coloca a vírgula. Esse menos aqui significa que eu vou ter menos 6. Só isso, tá? Menos 6,0 vezes 10. E aí eu conto quantos algarismos eu tenho após a vírgula. E eu fico com menos 6,0 vezes 10 elevado a 8. Esse daqui, eu acho que o gabarito, para quem acompanha pelo Aplique-se, eu acho que o gabarito de lá tá errado, tá? Esse aqui, na verdade, a gente já tá com um número decimal. E aí, para escrever ele em notação científica, a gente faz isso aqui, ó. Repete o número e escreve 10 elevado a 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, a gente não modifica o número. A gente só escreve na forma de notação científica, que tem que ter a base 10. Aqui na letra E, a gente vai fazer algo parecido aqui com na letra C, ó. A gente vai colocar a vírgula e aí a gente conta quantas casinhas decimais a gente tem após a vírgula. Então, a gente fica com menos 6,0 vezes 10 elevado a 1, que a gente só tem uma casinha decimal. Esse daqui já está pronto o número? Não, não está pronto. Por quê? Porque aqui a gente tem 0 e o número tem que ser maior que 1, tá? Então, essa vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5 vezes até chegar aqui no 8. Então, a gente vai ter 8,0. E qual vai ser a potência? Eu não andei 5 vezes, eu tive que vir com a vírgula aqui, ó, para a direita. 5 vezes, então é menos 5. Toda vez que eu andar com a vírgula para a direita é negativo. Quando eu andar com a vírgula para a esquerda é positivo. Aqui é a mesma coisa, ó, vou andar 1, 2. Andei 2, tá? Então, aqui eu vou ter 1,7 vezes 10 elevado a menos 2. Mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Vai ficar 10 elevado a quanto? Menos 4. Então, eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 4. Gente, usualmente a gente coloca aqui, ó, vírgula 0 e vírgula 0, tá bom? Aqui eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 4. Colocando o vírgula entre o 1 e o 4, eu vou contar quantas casas decimais eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 1,4 vezes 10 elevado a 7. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, tá bom? E aqui nós temos a parte da operação, né? A parte onde a gente vai começar a praticar e vai ter as operações. Primeiro, eu quero escrever esse número aqui em notação científica. Bom, a vírgula ela vai ficar aqui, depois do 2. Então, eu tenho que contar todas essas casas decimais que estão antes. Lembrando que se eu andei para lá, o meu expoente vai ser negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho aqui a menos... Aqui tá errado, tá? Menos 15. Menos 15. É só contar quantos algarismos a gente ficou aqui antes da vírgula. Então, aqui eu tenho o número 349.000. Eu quero escrever na notação científica. Coloco a vírgula aqui.
Então, eu vou ter 3,49 e aí eu conto quantas casas eu tenho após a vírgula. Então, vamos lá. Como eu andei com a vírgula para cá, né? Vai ser positivo. E aqui eu tenho 5. Então, eu tenho 3,49 vezes 10 elevado a 5. Agora, como é que a gente escreve isso aqui na forma decimal? Bom, aqui 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 casas decimais, 3 zeros, no caso. Então, aqui eu tenho 5.000. É como se eu tivesse aqui 5 vezes 1.000, tá? Esse 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1.000. Então, eu tenho 5.000. E aqui nós vamos fazer a adição e subtração para obter os valores. E vamos ver quais são os valores. Aqui tá fácil, gente, porque já tá na mesma ordem de grandeza, né? Então, a adição e subtração a gente soma e diminui e repete a ordem de grandeza. Então, tá aqui, tá? A adição. Então, tá aqui a adição, tá vendo? 6,5 vezes 10 elevado a 3, mais 2,3 vezes 10 elevado a 3, onde eu somo as nossas mantiças e repito aqui a nossa ordem de grandeza. Só somar. E a subtração é exatamente a mesma coisa, mas eu vou subtrair, tá bom? E aí eu repito, tá? Aqui foi bem simples. Se tivesse diferente, se aqui eu tivesse 2 elevado a 3 e 10 elevado a 2, aí eu teria que primeiro arrumar, né? Colocar na mesma ordem para depois resolver. Na divisão e na multiplicação, como eu tenho aqui, olha, tá vendo? Não faz diferença se tá igual ou se tá diferente essa ordem de valores, porque eu vou somar ou subtrair. Quando eu for dividir, que foi o que pediu primeiro aqui, eu diminuo os expoentes. É só lembrar de regra de potência. E quando eu for multiplicar, eu vou somar os expoentes. Então, na divisão, tá aqui, ó. Eu vou colocar em evidência a nossa mantiça, tá aqui, vou multiplicar elas, tá? E aí, a nossa potência tá aqui. Vou repetir o 10 e vou diminuir, porque eu estou na divisão, então eu diminuo, tá bom? Aqui tá um sinal de vezes, mas não é vezes não, aqui é igual, tá? É igual 2,17 vezes 10, aqui seria 10 elevado a 1. Quando é 10 elevado a 1, a gente não precisa colocar o expoente, tá bom? Por isso fica só vezes 10. A multiplicação é a mesma coisa, ó. Pego as mantices aqui e multiplico. Gente, aqui, agora que eu vi também, tá? Multiplicação, mas não é multiplicação não, é divisão, tá? A gente divide no primeiro e multiplica no segundo. E na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, eu tenho aqui o resultado dessa multiplicação, vezes 10 elevado a 5. Então, vamos lá. Apenas recapitulando o que a gente faz. Então, deixa eu voltar aqui nesse slide. Se eu quero botar em notação científica, esse nosso número aqui, ele sempre tem que ser maior ou igual que 1 e menor ou igual que 10. Então, aqui, por exemplo, eu não poderia escrever 34,9, porque esse número tem que ser menor que 10, tá bom? Se a gente anda com a nossa vírgula para a direita, então o expoente vai ser negativo. Se a gente anda com a nossa vírgula para a esquerda, o nosso expoente será positivo. Quando eu tenho adição e subtração, essa nossa ordem de grandeza aqui, ó, o 3 no caso, tem que ser igual. Se não tiver igual, a gente tem que transformar. Na dúvida, dá uma olhada no vídeo anterior que eu explico como faz isso, tá? Já para divisão e para multiplicação não precisa, porque a gente soma essa nossa ordem de grandeza, esse nosso expoente, se for multiplicação, e a gente subtrai se for divisão, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.